Olá, eu sou Cláudia Saia, sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro. Semana passada eu vi que vocês gostaram muito, que eu falei de flacidez do rosto. Então hoje eu vou falar sobre pescoço, o que a gente pode fazer para melhorar o pescoço, o que a gente pode fazer para prevenir, porque é uma área que também está sujeita à exposição solar, tá bom? Ai, a gente está sempre arrumando o cabelo, né? Bom, mas enfim, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sei que tem algumas pessoas que vão ver depois essa live, algumas pessoas vão entrar aqui ao vivo. Minhas queridas, podem perguntar o que quiser, tá bom? E depois eu vou salvar a live no IGTV e também no YouTube. O link tanto para o Instagram como o link para YouTube eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp, que chama-se Renove Sua Pele. Esse grupo foi criado para a gente trocar informações, eu enviar informações sobre o meu trabalho, sobre dúvidas de dermatologia e ao mesmo tempo para as pessoas também mandarem seus comentários também. Os comentários são sempre bem-vindos. A gente tem uma linha direta nesse grupo do WhatsApp, do Renove Sua Pele. A minha secretária, o meu braço direito, que é eu, Thaís Paixão, ela pode enviar o link para vocês, tá? Ou vocês podem solicitar através do direct. Esse grupo é um grupo de adesão voluntária, porque já tem muitos grupos por aí, então a gente quer que seja de adesão voluntária. Quem tiver dificuldade para saber como que silencia o grupo, pode perguntar a Thaís, que ela informa, para não ficar fazendo bip. De um modo geral, eu envio a informação do dia, todo dia de manhã, e ao longo do dia eu recebo os comentários, tá? A respeito do assunto que a gente está conversando naquele dia, e eu respondo as dúvidas com o maior prazer, tá bom? Então hoje vamos falar de pescoço. Semana passada eu fiz a live sobre o rosto. Essa live está salva no IGTV e eu falei sobre o contorno do rosto. O que a gente pode fazer para melhorar esse contorno do rosto à medida que ele vai descendo. Com o envelhecer, a gente vai perdendo estrutura óssea, a gente vai perdendo também um pouco de musculatura e gordura no rosto. Então o nosso rosto vai se modificando à medida que o tempo vai passando. Então essa modificação é uma modificação que acontece aos poucos. Então muitas vezes a pessoa, em vez de procurar logo o dermatologista para quando começar aquela flacidez no rosto, por volta dos 30 e tantos, 40 anos, espera muito tempo para procurar o tratamento dermatológico. Isso só dá um problema, dá um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer o tratamento. Então o ideal é começar mais cedo, tanto a proteção solar, porque 80% do nosso envelhecimento é causado pelo sol, então quanto mais cedo começar a proteção solar, mais cedo começar os tratamentos dermatológicos, a chance de, a médio e longo prazo, você ter uma qualidade de pele melhor e reduzir até a necessidade de fazer cirurgias, né? A gente reduz as cirurgias, reduz os procedimentos invasivos, fazendo procedimentos que são minimamente invasivos. Então, a minha filosofia de trabalho é a gente utilizar procedimentos que sejam minimamente invasivos, e aí eu gosto de utilizar o BBL, que é a Broadband Light, desse equipamento aqui, o laser de neodymium, que são tratamentos que não removem pele. Então a gente trata basicamente com a luz do BBL ou com a luz do laser, ou o laser de CO2 fracionado, que é esse aqui que está aqui atrás, que eu passo uma anestesia tópica, anestesia em creme, eu faço o procedimento com o laser e aí ficam umas casquinhas fininhas. E o tempo de recuperação é em torno de 2 a 3 dias. Então, são procedimentos que a gente tem muito menos
invasão do que uma cirurgia, do que injetar materiais, como ácido hialurônico ou injetar fios, tá? Então, são procedimentos que mantêm a pele no lugar, e aí a gente não vai deixar de envelhecer, porque o envelhecimento faz parte da nossa linha de vida, mas a gente vai envelhecer com um aspecto mais saudável. Como diria uma paciente que eu atendi essa semana, ela diz que é um envelhecimento mais higiênico, tá? Então hoje eu vou entrar no nosso assunto principal, que é o pescoço. A gente usa filtro solar, tem pessoas que a gente consegue entrar nessa rotina de usar o filtro solar diariamente no rosto. A tendência atual é prescrever filtro solar, que seja filtro solar tipo base, com um pouco de cor, porque aí a gente deixa a pele bem assentada. Quando a pele é oleosa, tem como a gente colocar um filtro solar que absorva o excesso de oleosidade. Por outro lado, se a pele for seca, a gente já pode usar um filtro solar que tem uma base hidratante, e aí a gente não precisa colocar 2 produtos antes de sair de casa. Coloca o filtro solar bem indicado, tá? E aí você consegue então, a médio e longo prazo, manter a qualidade da pele. E aí o que eu tenho observado nos últimos anos? Eu tenho observado o seguinte, que quando a gente vê num vídeo ou numa foto, a pessoa tem um rosto todo claro, até aqui essa região do ângulo da mandíbula, tá? E aqui a pele do pescoço começa a ficar com um aspecto envelhecido e às vezes até com um aspecto de pele de pescoço de peru. Não sei se vocês já viram o pescoço de peru, tem gente que não tem acesso a bichinhos desse tipo, mas o peru tem um pescoço vermelho, é uma pele que quando você pega ela enruga com facilidade. Então, o que está acontecendo? A gente usa o filtro solar no rosto e não passa nada aqui nessa região. Uma das dificuldades da gente usar a proteção solar na região do pescoço, hoje eu até estendi até aqui embaixo, olha, você vê que tem cor, aqui quando chega no ombro já está claro, ó, eu estendi minha proteção solar até aqui embaixo. Mas a gente tem essa dificuldade. Primeiro, a diferença de tonalidade, que é difícil a gente acertar a tonalidade. E depois uma outra coisa que é importante também, é que dependendo do filtro solar, se você está com uma roupa clara, o filtro solar acaba pegando na gola da roupa, se for roupa com gola, acaba encardindo a roupa, e aí a gente tem que lavar com água quente, Vênus, para poder remover aquilo. Os fios solares, eles costumam manchar a roupa. Então, a gente tem algumas alternativas. Uma delas é utilizar roupa de proteção solar. Eu não digo para o nosso dia a dia, para pessoas que trabalham em ambientes fechados, confinados, mas tem muita gente que trabalha ao ar livre. E essas pessoas que trabalham ao ar livre, elas realmente vão se beneficiar muito com uma blusa de proteção solar. Esse tipo de blusa que eu estou usando é uma blusa de malha. Essa blusa de malha, ela protege em torno de 7, o fator de proteção solar é em torno de 7, então é muito pouco. Já aconteceu de eu estar ao ar livre, assim, por exemplo, passeando, viajando, e com uma camiseta desse tipo, e o sol queimar por cima da roupa e ficar a marca, inclusive, do sutiã. Quando eu tirei a roupa, estava essa região do ombro queimada, porque queimou por cima da roupa. Hoje em dia, os tecidos tecnológicos, eles podem ter, tipo assim, como se fosse uma malha bem macia, com um fator de proteção 50, como é que eles fazem isso? Eles colocam na trama do tecido produto químico ou a própria fibra, que faz com que essa proteção seja o fator de proteção 50. Esses primeiros tecidos tecnológicos foram desenvolvidos na Austrália e depois ele se estendeu para outros lugares no mundo. Por que a Austrália? Porque a Austrália ela foi colonizada por pessoas muito claras
de um modo geral, de origem da Grã-Bretanha, e na Grã-Bretanha a maioria da população é caucasiana, é bem clarinha. Então a gente tem dois tipos de população na Austrália: os mais morenos, que são os aborígenes autóctones, e as pessoas que, de um modo geral, são descendentes da Grã-Bretanha. E aí o índice de câncer de pele lá é alto, primeiro porque as pessoas são muito claras, depois porque a Austrália está localizada numa latitude que facilita a irradiação solar e o aumento endêmico dos cânceres de pele. Então lá começaram a desenvolver os primeiros tecidos tecnológicos para proteção. E essa proteção então pode ser sob forma de malha, ou hoje em dia já tem tecidos, inclusive aqui no Brasil, que antes não tinha, tecidos que parecem um tactel, que é um tecido que é um pouco, dá para usar de uma maneira um pouco mais formal. Então eu já tive pessoas que trabalham ao ar livre, mas têm um emprego mais formal, que não é um emprego, vamos dizer assim, manual, e que precisa de uma roupa mais formal, que então tem condição de usar uma camisa com colarinho, tá? E abotoada de tactel, já com proteção solar 50. E essa roupa, tanto a malha quanto esse tipo de material, que é tipo uma microfibra de tactel, de proteção 50, eles são muito fáceis de lavar e são muito duráveis. Existem algumas marcas no mercado. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Uveline, tem a Suncover, que vem de São Paulo, que a gente pode comprar também pela internet, e tem umas outras marcas que a gente encontra no shopping. Mas hoje em dia até tem chapéu de Panamá, tem outros materiais que a gente pode acrescentar no dia a dia. Então eu vou dar um exemplo prático. Eu já tive uma cliente aqui, que é professora, e que ela fazia muita atividade ao ar livre com os alunos. Ela já tinha pego sol, muito sol, ao longo da vida. Então ela conseguiu queimar a pele toda do tronco, inclusive o abdômen. Estava muito queimado do sol, aquele dano solar que perde muito a elasticidade da pele. E aí eu considerei que ela precisava realmente poupar a sua pele do sol. Aí ela comprou uma camiseta, se eu não me engano foi branca, então ela disse que colocava os adereços. Então mais para o inverno, mais para dias frios, ela colocava uma jaqueta, dias mais quentes alguns colares, quer dizer, algumas coisas que transformava aquela roupa numa roupa social, tá? E aí ela passou a usar como se fosse um uniforme para trabalhar com as crianças. Como aquilo é um material que é de fácil lavagem, você pode lavar na máquina, ele sai quase praticamente seco, então facilita muito no dia a dia, não há necessidade de você ter uma grande quantidade. Mas ainda assim, quando a gente coloca um formato de camiseta, o que acontece? A gente passou o filtro solar nessa região, tá? Do rosto até aqui. E aqui, o que a gente vai fazer? Ou a gente passa o fio solar, se a roupa tiver assim, a chance de sujar é menor, ou a gente usa outras alternativas. Para fazer uma caminhada, a gente vê com muita frequência a pessoa usar um tipo de viseira, como eu vou mostrar aqui, ó, um tipo de viseira assim maior, tá? Mas se vocês observarem, a luz está batendo de cima, então ela está simulando como se fosse a luz do sol. Olha só aonde faz a sombra. A sombra vai até aqui, essa região. E olha que a viseira é bem grande, ó. Tá? Isso aqui é uma viseira de tactel com proteção 50. Então a sombra vai até a metade do rosto. Tem uma outra mais moderna, que é tipo uma malha, que também é grande. Essa aqui é interessante porque, como ela é um tecido tecnológico mais moderno, para a mulherada que pinta o cabelo, protege o cabelo da irradiação solar e a tinta sai, demora mais a queimar. Sobretudo os louros, os vermelhos queimam muito com o sol. Mas novamente, ó, a viseira é grande, tá? E vocês veem que a sombra para aqui, deixa até a ponta do nariz de fora, ó.
Então precisa da complementação do filtro solar, mesmo com a viseira de proteção solar 50. Quando eu vou me expor mais ao sol, fazer uma caminhada, por exemplo, eu dou preferência a chapéus que tem uma aba grande. Esse aqui é um modelo tipo modelo australiano, ele tem esse aqui para prender no pescoço, porque é um chapéu que se usa para caminhadas mesmo, fazer trekking. Então esse aqui prende no pescoço, que é para evitar de voar com o vento, tá? Então aqui, olha, você vê que a aba é bem grande, tá? A aba é bem grande, então você já começa a perceber que a proteção do rosto já começa a ficar melhor. Mas ele tem um formato oval, então, aqui do lado já tem um pouco de sombra, mas sempre fica um pedacinho do pescoço mais exposto ao sol. O que a gente tem quando se vai fazer caminhadas assim mais com regularidade, esse tipo de chapéu. Eu tenho um de modelo australiano que ele ainda tem um pano aqui atrás. Para os homens, para caminhada, gente, eu não estou fazendo propaganda não, tá? Isso aqui é porque é a vida prática, a gente tem que aprender a ser prático, tá? Então, para os homens, tem esse tipo de chapéu que é um boné, tá? Aí ele tem um elástico aqui dentro para poder prender, para não voar. Mas olha só, a proteção aqui, é justamente para proteger o pescoço, inclusive a parte posterior. Então, quando você vai fazer uma caminhada ao ar livre, se você usa esse tipo de proteção, você vai proteger mais o pescoço. E aqui novamente, a aba não é muito grande, mas às vezes abas grandes atrapalham a visualização quando você vai fazer uma trilha. Esse boné parece um boné de beisebol, então originalmente eles foram desenvolvidos para evitar quando o jogador de beisebol estivesse a favor do sol, né, com o sol irradiando os olhos, evitar que ele ficasse cego com a luz do sol. Então, só protege até aqui, tá vendo? Então precisa da proteção solar, mas ele tem esse ganho aqui, que é a proteção da região cervical lateral e posterior. Mas aí, olha, quem é que vai andar assim na rua? Ninguém, né? Só você vai fazer uma atividade, um trabalho, um trekking ao ar livre, e aí você coloca uma proteção maior. Aqui no Brasil, as pessoas, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, embora tenha um sol muito forte, você quase não vê ninguém usando chapéu na rua. Mas seria o mais indicado, usar um chapéu de aba larga para quando fosse caminhar na rua, para complementar a proteção solar. O filtro solar, quando ele tem uma cor, ele veste a pele e o pigmento adere na pele. Então fica como se fosse cremoso ou líquido, mas tem um pozinho que adere à pele e faz uma proteção mecânica. Então ele complementa bem a proteção solar, mas novamente o pescoço ficou de fora. Então, o que vai acontecer com essa região do pescoço? Se você está conseguindo proteger o rosto, não protege o pescoço. Vai começando a ficar avermelhado o pescoço, tá? Sobretudo nas pessoas mais claras, o pescoço vai ficando avermelhado e vai começando a aparecer umas rugas nesse sentido aqui. Tá? Então, esse pescoço avermelhado chama-se poiquilodermia exivate. Então, é uma trama vascular que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, causado pela irradiação solar. Além disso, a pele vai perdendo elasticidade. Lembra, semana passada eu ensinei a fazer aquele teste de elasticidade, você segura a pele e solta. Então, essa velocidade da pele recompor o seu formato original vai perdendo isso, e isso pode se estender também para essa região do decote. Aí alguém pode me perguntar, mas como assim? Os negros não têm a ação do sol?
Tem também. Mesmo as pessoas negras sofrem a ação do sol, só que os sintomas são diferentes. No negro começa a aparecer umas bolinhas pretas penduradinhas pelo pescoço. Elas às vezes são ceratoses seborreicas, que elas começam bem pequenininhas, depois elas vão crescendo. Então a pessoa fica cheia de bolinha escura, tanto pessoa negra como descendentes de negros, tá? Pessoa mais morena, porque hoje em dia o brasileiro ele é bem, a nossa população é a mais intergenética do mundo. Nós temos a maior população intergenética do mundo. Significa que a gente tem as origens europeias, a gente tem origem africana, a gente tem origem asiática, e tudo isso é misturado, e a nossa pele é o resultado dessas misturas. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente trata uma pessoa de pele clara, mas você tem que esperar que a resposta é uma resposta de uma pele mais morena, que pode pigmentar, pode dar o mesmo tipo de complicação. Então a gente tem sempre que ser mais conservador quando vai fazer o tratamento. Então o primeiro tratamento que eu utilizo para a região daqui do pescoço é o BBL, quando eu vou tratar a poiquilodermia de Sivat, que é esse pescoço vermelho. Essa semana eu recebi algumas perguntas a esse respeito, com relação à quantidade de sessões que são necessárias para resolver os problemas, por exemplo, de flacidez do rosto. E aí eu respondo o seguinte: depende da intensidade do problema. Então, como falei no início da live, que quanto antes a pessoa começar a tratar, menos sessões a gente vai precisar para chegar a um denominador comum, que é um resultado agradável, um resultado bom. Quanto mais tempo você vai deixando aquela ação solar danificar a região daqui do pescoço, mais dificuldade a gente vai ter de tratar. Então, aquela pele que já tem aquelas rugas aqui nesse sentido aqui, ou que já tem aqui na nuca, por causa do sol intenso, a pele parece um jogo da velha, toda quadriculada, só o BBL não vai ser suficiente. Então eu vou precisar de associar com o laser de CO2 fracionado, e mais que a pessoa tome as providências para diminuir essa irradiação solar. Vamos dizer que não seja uma pessoa que trabalha ao ar livre, mas seja um esportista, tá? Como eu já tive aqui algumas vezes, jogador de vôlei de praia, né? Mesmo que seja por lazer só. Então, o que é interessante é que quando eles aderem à proteção solar, o que acontece? Eles acabam estabelecendo um time usa uma cor de blusa de proteção solar e o outro time usa outra cor de proteção solar. Como são tecidos bem resistentes e fáceis de lavar, isso já resolve uma parte da questão. Mas, mesmo que não seja esteticamente agradável ou bonito usar um filtro solar poderoso nessa região aqui do pescoço, não tem jeito, tem que usar, senão a pele vai ficar danificada, tá? Eu já vi alguns profissionais que trabalham na praia, por exemplo, usar esse tipo de boné, porque aí tem o tecido atrás para proteger a região posterior, até para evitar de ficar melado de filtro. Mas o filtro solar passado no rosto e nessa região aqui é bem legal. Para esse tipo de exposição ao ar livre, com vôlei, com praia, piscina, o filtro solar ele tem que ser um filtro solar, ele não pode ser um filtro solar levezinho que nem a gente usa no dia a dia. Ele tem que ter um filtro solar que ele tenha uma boa aderência à pele. E a minha tendência atual é usar filtro solar que tenha protetor físico, que é esse que faz o pozinho, aqui com dióxido de titânio ou óxido de zinco. Não deixa de ser, se eu tiver que comparar com alguma coisa, como
há umas décadas atrás, os surfistas iam pegar onda com aquela coisa branca que assim passavam pasta de laçar aqui, que era óxido de zinco, ficava com aquilo branco aqui no rosto, que é a área que queima mais é o nariz e a região malar. Então aquele tipo de material, só que em filtro solar mais moderno, que não deu um aspecto tão desagradável à pele, tá? O filtro solar químico, ele é interessante até um determinado ponto. Por quê? Todo filtro solar químico, a ação dele é o seguinte: a gente passa o filtro solar químico com filtro ultravioleta A e B, e aí quando o sol incide e reflete, ele inativa o filtro solar químico. Então, quando se diz que um filtro solar tem longa duração, isto é, ele aguenta 80 minutos na pele, quer dizer que durante 80 minutos ele é capaz de fazer a proteção. Depois desse tempo, o ideal seria remover e reaplicar. Na prática, não é o que a gente vê. Como que é feita essa medida de quantidade de filtro? A quantidade de filtro são 2 gramas por centímetro quadrado. Equivale a dizer o seguinte: passou o filtro solar branco, não ficou ridículo? Quer dizer, tudo branco é sinal de que aquela proteção já está menos do que aquilo que está lá no rótulo. Então a proteção solar 50 vira uma proteção solar muito menor e a gente não tem como avaliar o tanto que diminuiu essa proteção solar. Por isso que é interessante sempre complementar com alguma proteção física. Para quem dirige muito tempo no sol, é interessante usar as luvinhas de proteção solar, porque elas deixam só os dedos de fora. Hoje em dia já tem luva que tem antiderrapante aqui, tá? E uma coisa que eu acho que é interessante comentar, eu sei que não tem muitas pessoas com essa profissão, mas eu acho curioso comentar e eu acho interessante. Quem trabalha pilotando avião ou pilotando helicóptero, pega sol dentro da cabine, e é um tipo de sol mais intenso porque é em alta altitude. Toda vez que a gente tem uma exposição solar, se a gente comparar ao nível do mar ou na altitude a irradiação solar é maior. E isso vale também para piloto de helicóptero e piloto de avião. Então a pele deles envelhece mais cedo se não tiver uma proteção solar adequada. Então, com relação aos tratamentos, eu quero fechar esse comentário todo com vocês falando o seguinte, que numa primeira fase o BBL para poiquilodermia de Sivat, que é o pescoço vermelho, e aquela flacidez inicial, ele é bem bacana. De um modo geral, eu começo com 4 sessões com intervalo mensal. Depois que eu observo o resultado, eu vou fazendo uma sessão de manutenção a cada 3, 4 meses. Por que isso? Porque se viu que o envelhecimento é um processo contínuo. E se a gente também pega irradiação solar crônica, aquele efeito da irradiação solar crônica também é contínuo. Então a gente precisa de uma revisão, uma nova sessão para poder ir trabalhando e evitando que a pele fique envelhecida, mais envelhecida até do que a idade biológica. Então às vezes você tem uma pessoa que tem pouca idade, uns 35 anos, e parece que tem 20 anos mais, por causa da irradiação solar. E, em segundo lugar, para aquele pescoço que já está com muita perda de elasticidade, já está fazendo rugas aqui no sentido, já está fazendo aquele jogo da velha que é assim na região posterior, eu recomendaria então fazer o laser de CO2. Qual é a época melhor de fazer esse tipo de tratamento? Não existe nenhuma restrição de se fazer no período mais quente. Mas o que eu percebo é que as pessoas procuram mais os tratamentos nessa época do meio do ano, tá? Porque
facilita porque a pessoa não está indo para a praia, não está indo fazendo outro tipo de atividade que não seja assim ao ar livre, né? Então vem fazer outros tratamentos nessa época do ano. Mas não existe nenhuma restrição desde que a pessoa tenha os cuidados necessários, que é entrar nesse ritmo de proteção solar. Vocês não vão me ver viajando, fazendo trekking sem blusa de proteção solar e sem um chapéu, tá? Eu tenho muitos chapéus. Esse aqui, olha, o formato dele é oval. Então ele protege bem a parte posterior, o rosto, as laterais. Esse aqui é um chapéu Columbia, mas tem outros modelos já nacionais, que esse aqui é importado. Esse aqui dura tanto que é da época que não tinha ainda aqui no Brasil, tá? Então ele tem um tecido tecnológico, tipo um tactel por baixo, uma palha por fora. Aqui é o tecido tecnológico com o fator de proteção 50. Tem um elástico para evitar de voar e mais a tirinha para prender no pescoço e não deixar voar. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu acho que consegui abranger o assunto todo. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer agora, podem fazer, que eu estou disponível para responder as perguntas, tá? Eu estou acompanhando à medida que as pessoas estão entrando na live, eu estou acompanhando e estou à disposição para responder as perguntas agora ou após a live, no direct aqui do Instagram, ou através do nosso grupo Renove Sua Pele, que é o grupo de WhatsApp, ou ainda por intermédio do meu canal do YouTube, que chama-se Doutora Cláudia Sá. Esse vídeo eu coloco aqui no IGTV do Instagram e também coloco lá no YouTube. No YouTube, se vocês gostarem dos vídeos, se inscreve no canal, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você é avisado, recebe uma notificação. E se quiser curtir lá no sininho, eu vou gostar também, tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu quero dizer que vocês sejam muito bem-vindos para fazer os tratamentos, tá? Eles funcionam, eles são bacanas e são minimamente invasivos, tá bom? Um grande abraço, eu espero encontrar vocês aqui também novamente semana que vem. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema para a próxima live, alguma dúvida que você queira esclarecer, pode mandar que a gente anota e faz utiliza o tema, tá bom? A sugestão de hoje, novamente, foi da doutora Lúcia Simon, que eu já vi que está aqui presente na live. Eu quero agradecer a sugestão e estimular vocês a me perguntar, tá bom? Um grande abraço, uma boa terça-feira, uma boa semana para todos vocês. Tchau!